Fique de pé e nós vamos repetir o versículo da semana passada. De novo eu vou ter que gastar o meu hebraico, né? O primeiro versículo da Bíblia diz, em hebraico, né? Por que eu vou falar? Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. O título deveria ser as 70 semanas de Daniel, mas na verdade tudo isso implica para esse grito maravilhoso da igreja, o maranata da igreja, que é o noivo vem, vem noivo, o Espírito e a noiva dizem vem. Por isso eu botei nós quem? Nós, a igreja? Não, nós e o Espírito Santo. O grito é do Espírito Santo também. O Espírito e a noiva dizem vem. Amém? Que Deus possa abençoar essa palavra. Pode sentar. Eu li o primeiro versículo porque na segunda palavra vem um verbo. Olha, não é que lá em João 1 diz que no princípio era o verbo. Então, o verbo é uma palavra que descreve a ação. E no princípio, lá no Gênesis, no princípio, olha o verbo de novo. Lá em João estava, no princípio era o verbo. Qual que era o verbo? No princípio criou. É um verbo dizendo a natureza de Deus, a sua criação. Mas a palavra bará, que é um verbo, quer dizer uma coisa que foi criada para acabar. Lembram disso? Não é como eu fiz uma obra de arte, uma estátua de ferro, vai durar muitos anos. Não, é diferente. Eu fiz um bolo, eu bará um bolo. O bolo é feito para acabar rápido. Então, quando Deus pronuncia essa sentença, ele já está dizendo assim: fiz para acabar. No princípio, bará, no princípio criou Deus para acabar rápido os céus e a terra. Ele nos fez a imagem e semelhança de Deus. Adão era a imagem e semelhança de Deus, mas eu e você não somos mais. O pecado nos distanciou da imagem de Deus. Nós perdemos a imagem de Deus. Tanto que, bora para mim lá o Gênesis 5:3. No Gênesis 5:3 vai dizer que o filho de Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porém, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Ora, não era mais a imagem de Deus, a imagem de Adão. A imagem caída passou para a humanidade que seguiria. Abel tinha morrido. Caim, Deus encerra a história de Caim na sua 7ª geração. Toda a esperança da humanidade está em Sete, mas a esperança de que essa humanidade seja restaurada, religada. E é isso que aconteceu. Então, nós não somos mais a imagem de Deus, nós estamos retornando à imagem de Deus. Mas nós somos a imagem de Adão. Aliás, nós somos sempre a imagem de Adão. Sabe? Porque Jesus é um Adão. Ele é o Adão que não errou. Ele é o Adão perfeito. O Adão perfeito de Deus. Então, como Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, quem estiver no primeiro Adão já não é mais semelhança de Deus, semelhança de Adão. Mas quem estiver no segundo Adão, que é Jesus, está na semelhança de Adão, segundo Adão. E esse é a imagem e semelhança perfeita de Deus. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Então, quando você está nele, você vira DNA dele, você começa a retornar a ter a cara de Deus, a essência de Deus. O que você foi criado, você e eu fomos criados para isso. O Deus traça um plano para trazer o homem de volta para a sua imagem e semelhança. O homem que estava em Deus, não tem aquela pergunta: Adão, onde estás? Porque Adão estava aqui, ó. Deus começa a procurar. Por isso que eu falei que semana passada que a ideia de Israel ser a nação eleita, você não pensa, por que Deus escolheu Israel? Por que não poderia ser o Brasil? Por que não poderia ser um país daquela época, uma nação daquela época, a Suméria, né? A Babilônia antiga, nem tinha Babilônia ainda, mas alguns países, algumas nações, alguns povos que viviam naquela época.
não foram chamados. Por quê? Porque houve um grito, houve um chamamento na história em busca daquele homem que resolveria romper com a natureza caída de Adão e toparia o caminho de volta. E quando Abraão ouviu a voz de Deus e resolveu fazer o caminho de volta, era um caminho muito longo, muito mais longo que o seu caminho e o meu. Quando Abraão ouviu o chamamento de Deus e disse sim ao chamamento de Deus, Adão estava no ponto mais distante desse caminho que nos leva de volta para a eternidade, esse caminho que vai nos levar de volta para o Éden, o lugar de onde a senhora nunca devia ter saído. Agora ele precisa de um homem de carne e osso, porque o pecado entrou por um homem, vai ter que sair por um homem. E aí, mas esse homem não pode aparecer na terra, brotar de repente. Ele precisa ter uma história, ele precisa ter uma etnia, precisa ter um DNA, ele precisa ter uma cultura. E Deus vai procurar alguém para ser o pai dessa nação. Mas acontece que Abraão nunca tinha ouvido falar de Deus, ele não tinha a menor ideia. Todos os deuses que ele conhecia não falavam. Eles eram um país, eles eram uma nação politeísta. Eles tinham centenas de deuses, todos feitos por mãos humanas, e nenhum deles falava. De repente Deus fala com ele, e um Deus invisível. Para ele dizer sim, ele teve que ter uma tremenda ação de fé. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, a verdade é, sabe por quê que eu não estou numa situação assim fantástica que eu poderia estar? É porque o tamanho do passo de fé que eu dou vai dizer o tamanho de homem que eu vou ser diante de Deus. Quem dá passos de fé largos vai se tornar um homem de caminhada longa com Deus e vai alcançar grandes níveis. Quem tem passos curtos de fé vai se tornar um homem mediano. Mas Abraão não queria ser um homem mediano, ele dá um grande passo, um passo absurdo, e ele vai para a terra que Deus iria mostrar para ele, e ali começa a saga da história de Israel. Quando chega lá na frente, Deus levanta um rei chamado Davi, e quando no plano de Deus ele entende que esse homem tinha um coração tal qual o coração de Deus, ele falou assim: pronto, achei o homem. Primeiro ele achou o homem que iria gerar a nação do Redentor, do Messias. O tempo foi passando, agora ele acha um homem que vai ser o pai, o genitor, que vai emprestar o DNA para esse homem que vai vir. E esse homem foi Davi. Então está aqui 2 Samuel 7,12, que diz assim: pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei o seu reino. Ele é que construirá uma casa para o meu nome. Está falando de Salomão. Mas agora na frente ele fala outra coisa: e estabelecerei seu trono para sempre. Ora, Salomão não ia viver para sempre. Então ele fala de Salomão, mas logo depois ele está dizendo de um outro herdeiro, um herdeiro que viveria para sempre, que o trono dele seria para sempre. As alianças de Deus nunca são quebradas. Nós quebramos alianças, nós desrespeitamos alianças. Davi passa, o tempo passa, começa a acontecer coisas ruins, reis começam a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, porque Deus tinha um compromisso de levantar aquela nação para gerar o homem que seria o segundo Adão, Jesus. Esse homem teria que vir na plenitude dos tempos e restaurar todas as coisas. Só que o povo estava se esfacelando, acabando, tinha passado por uma escravidão terrível que foi do Egito. Agora, muitos anos depois, estava numa nova escravidão, a escravidão da Babilônia. Um pouco antes da escravidão da Babilônia, Salomão constrói um templo, porque naquela época Deus habitaria no meio da terra, mas ele, sabendo que o povo não era da natureza do segundo Adão, Deus não poderia habitar nos corações das pessoas. O altar não estava pronto. Lembra que Elias não foi fazer
aquela batalha lá com os 400 profetas de Azerá, os 450 profetas de Baal. Ele manda restaurar os altares. Os altares do povo não estavam prontos ainda. Então Deus não morava, Deus levantava um profeta, e o Espírito ia e voltava no profeta, mas não estava derramado, como Joel 2 diz. Então um ou outro era usado por Deus para ser voz de Deus. E Deus falou assim: bom, vocês vão estabelecer para mim a ideia de Davi, nós vamos estabelecer para o Senhor uma casa, porque a casa de Deus era uma casa itinerante, era o tabernáculo. Agora o povo chegou no lugar, está quietinho, agora não estamos mais perambulando pelo deserto. Deus precisa de uma casa, e na cabeça de Davi, cabeça de gente, tem que ser uma casa maravilhosa. E Salomão agora constrói uma belíssima casa, um palácio para Deus morar. E de alguma forma maravilhosa, Deus topa e vai morar. Quem quiser ler esse texto maravilhoso da chegada de Deus na casa dele, está em 2 Crônicas capítulo 6 e 7, a oração maravilhosa de Salomão para inaugurar o templo. Passado o tempo depois, aí sim, acontece tudo que eu já falei. No tempo de Ezequias faz uma bobagem, abre todo o reino para mostrar para os babilônicos. Eles voltam mais tarde, tomam o reino e destrói o templo. Pronto, Deus ficou sem casa aqui na terra. Nabucodonosor destrói o templo no ano de 586 ou 587. Está lá em 2 Crônicas 36, versículos 17 a 21, fala sobre isso. Prestem atenção. Nós estamos falando da antiga aliança, do Velho Testamento. Deus queria uma casa física, porque era sombra do que viria. Tudo do Velho Testamento é sombra do que virá. Então constrói a casa. Tempos depois, Nabucodonosor vai lá e destrói a casa. Voltamos a estaca zero. Passou-se um tempo, o povo, depois de destruir o templo, provavelmente nessa ocasião a Arca da Aliança foi perdida. Só o Indiana Jones que achou depois, mas isso é Hollywood, não é? Então, como nós nos guiamos pela palavra e não por Hollywood, só esquece o Indiana Jones. A arca desapareceu. Deus simplesmente retira a sua presença de vez e continua usando os profetas para trazer de volta o povo para o trilho. O povo já exilado da Babilônia, Deus pega, levanta um homem, primeiro, 2 na verdade, 3, mas porque quero falar agora 2 em especial. Primeiro, Jeremias vai dizer que o exílio ia durar 70 anos. Tempos depois, Daniel vai ler a profecia de Jeremias e fala assim: está acabando, já está beirando de 70 anos, estamos próximos. Só que tinha um problema muito sério. O exílio era a mão de Deus para curar o povo através da sua própria ira, uma ira corretiva que traria o povo de volta. Só que o povo foi se babilonizando, foi gostando das coisas. A gente é assim, a gente vai ser escravo do mundo e começa a gostar da escravidão do mundo. Eu não conheço um escravo do mundo que, se ele visse a miséria que ele está envolvido, ele teria nojo. Porque a gente passa e vê pessoas num estado tal de degradação moral, física, intelectual, que chega a dar primeiro pena, depois nojo. Estão imundos, ou por dentro ou por fora, mas gostam, porque a escravidão ela tem uma coisa estranha, sabe? Já ouviram falar de síndrome de Estocolmo? Alguém já ouviu falar disso aqui? Síndrome de Estocolmo aconteceu num sequestro, onde o sequestrador pegou uma menina e a menina começou a gostar do sequestrador, mesmo com todos os horrores do sequestro. E começou a ser observado que pessoas em situação de extrema vulnerabilidade se apaixonam, ou de uma maneira ou de outra elas se prostram diante do seu opressor.
Isso é uma coisa da natureza humana, isso é triste demais, porque o homem vai dizer o tempo todo: eu preciso de um Senhor. Como ele se afastou do Senhor, do nosso Senhor Yahvé, ele vai procurar qualquer Senhor. Ele vai procurar qualquer Senhor, porque não é possível adorar dois deuses, dois senhores. Jesus falou. Ele vai procurar o Senhor. Então, aconteceu isso com o povo da Babilônia. Eles foram se babilonizando, tanto que a garotada começou a esquecer o hebraico, a língua deles, a língua que Deus tinha revelado para eles. É aí que eles aprendem o aramaico. Inclusive Jesus falava. O aramaico foi aprendido na Babilônia, uma língua semítica também, mas mais do norte, da área ali, da Mesopotâmia, onde eles falavam essa língua. Muito bem, quando Daniel vê isso, ele clama ao Senhor: Senhor, está acontecendo um negócio complicado, Senhor. O tempo está passando, e agora, como é que o Senhor vai restaurar Israel, se o povo está todo perdido? Aí estava claro uma coisa: não se tratava de uma pessoa que pecou, mas se tratava de uma condição humana praticamente irreparável de cair, crescer, cair, crescer, cair, crescer, cair, se arrepender e cair de novo, se arrepender e cair. Então o plano de Deus, novamente Deus dá um estalo e fala assim: eu vou ter que fazer um ajuste nesse plano. E Deus foi ajustando os planos, o plano dele durante a história. E cada vez que ele ajustou o plano, grande sofrimento se deu ao povo. Porque Deus é mau? Não, meu irmão, porque tem consequência. Então Daniel está lá na Babilônia e acontece esse evento maravilhoso de que eu gosto de chamar de a grande profecia da Bíblia. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santidade, para acabar. Bom, vamos ter a sua santidade. 70 semanas estão determinadas para o seu. Nós somos esse povo? Nós somos o povo de Daniel? Não. Essa profecia é para Israel. Quais são os propósitos desse tempo? Que Deus só vai estabelecer o reino. Tudo é para que o reino seja estabelecido. Sabe qual é o problema da sua cabeça? Sabe qual é o problema da minha cabeça? Sabe qual é o problema da humanidade? É que nós amamos a ideia de sermos governados por um rei. Aqui no Brasil, ninguém conheceu o rei, né? O último rei que nós tivemos deixou de ser rei no ano de 1889. Se você pegar as crianças, qual o desenho que elas mais gostam? Rei. Rei. A gente adora reino, Bela Adormecida, Super-Homem, Shrek. É tudo. Era uma vez no reino distante. Todo mundo no mundo fica de olho, tanta coisa importante, fica de olho no príncipe Harry, porque a ideia do reino é uma ideia que está no nosso DNA mais profundo. Nós nascemos para ser governados por um rei. Isso está no âmago do ser humano. Só que nenhum reino dessa terra satisfará o nosso coração. Nós estamos aguardando um reino que não é desse mundo. Enquanto esse reino não vier, rei nenhum vai resolver o nosso problema. Presidente nenhum, de partido nenhum. Qual é o propósito das 70 semanas? São 6, tem gente que chama de 6, tem gente que chama de 7. Eu vou explicar por quê. Primeiro, para cessar a transgressão. Segundo, para dar fim aos pecados. Terceiro, para expiar a iniquidade. Quarto, para trazer justiça eterna. Quinto, selar a visão. Aí é que dá 6 ou 7, porque tem gente que conta selar a visão e a profecia como um item só. Tem gente que separa selar a visão 6 e a profecia 7. 6 e a profecia. E para ungir o Santíssimo. Por que vai ter que ungir o Santíssimo? Porque o templo foi destruído. O templo foi destruído. Eu falei, Deus ficou sem casa? Deus, para estabelecer o seu reino, precisa ter uma casa. Há uma oportunidade de construir uma segunda casa, um segundo templo. E vai acontecer o seguinte: Daniel, como é que você vai contar essas 70 semanas? Quem lê Levítico, se não me engano, capítulo 28, vai explicar sobre como funciona essas semanas. Tem a ver com o jubileu, ou seja, cada dia vale por um ano.
Então são 70 semanas de anos, onde cada semana são 7 anos. Mas ele vai dividir. Ele vai dizer o seguinte: como é que você vai entender como é que vai contar isso? Olha, sabe, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Por que desde a saída da ordem? Porque Jerusalém estava destruída. Não falei que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor? Nabucodonosor II, ele destrói Jerusalém. O Império Persa invade a Babilônia, toma o Império Babilônico, cai a Babilônia. Lembra da estátua? Deixa para lá, a gente fala outro dia. Veio o segundo império, que é o Império Medo-Persa. Eles entendem que o primeiro decreto foi o decreto de Ciro. Ciro foi o primeiro imperador Medo-Persa que destituiu a Babilônia. Ele fala: não, tudo bem, eu vou deixar esses judeus reconstruírem o templo. Está escrito o templo ali, gente? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Esse é o primeiro problema das interpretações. Tem gente que conta o decreto de Ciro, 500 e pouco antes de Cristo, como a ordem dada. Só que a ordem de Ciro foi para construir o templo. Depois teve um segundo decreto, o decreto de Dario. Nesse decreto de Dario, ele vai dar uma mudada no negócio, vai começar a reconstruir Jerusalém. Aí tem um outro grupo de gente que crê que era o decreto de Dario é que começa a contar as 70 semanas. Mas aí vem um terceiro decreto, que é o decreto de Artaxerxes II. Ele vem e bota um selo, fecha a questão, vai lá e constrói, resolve tudo, inclusive restaura os muros, chamando Neemias. Vocês lembram que nós estudamos sobre Neemias? Neemias vai lá, constrói o muro. Agora ele está falando da edificação da cidade. Esdras 7, 7 e 8. Eu quero que vocês vejam o decreto como é. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes, que é o ano 444 a.C. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei. Virem, mais um. Ele partiu da Babilônia primeiro. Aí está falando, a partida foi aí. Foi nesse ponto que começa a contar. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido. Veja que esse ungido está com letra maiúscula. Depois vem o príncipe com letra maiúscula. Entendam, esse ungido e esse príncipe são a mesma pessoa, é um sinônimo do outro. Estão com letra maiúscula, prestem atenção nisso. Haverá a Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe. Haverá 7 semanas de 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. São 69 semanas. A profecia era para 70. Mas ele está falando aqui apenas de 69 semanas. Sendo que ele separa 7 mais 62. 7 semanas, 7 vezes 7, dá 49 anos. 49 anos. Esse é o tempo aproximado de que a reconstrução de Jerusalém foi feita. 49 anos. Depois dali, houve um tempo de muita angústia, até o final do Velho Testamento, nos tempos de Malaquias, Esdras, o próprio Esdras. Mas depois dele, o período interbíblico, 400 anos depois de Esdras, o tempo foi passando. E aí, irmãos, com divergências para lá e para cá, dá certinho na semana que Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, o famoso domingo de Ramos. Dá certinho na semana que Jesus entra como o rei ungido. O rei voltou. Quando o rei volta, a
Acabou a 69ª semana, vai entrar a última semana. O rei voltou. O rei voltou para onde? Para Israel. Presta atenção, haverá 7 semanas, 62 semanas. As ruas da muralha serão construídas, mas será um tempo de muita angústia. 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Preste atenção. Ele fala 62 semanas, mas já teve as 7 antes, né? Então são 490 anos. Se o povo de Israel aclamasse Jesus e Jesus seguisse o caminho dele, ele seria coroado rei de Israel. E a 70ª semana ia começar. Só que depois das 62 semanas, o ungido será morto. Ou seja, Israel não quis ele. E entrar a 70ª semana. Existem outras correntes, mas eu vou ficar daqui, eu estou mais confortável. E por causa do tempo também. Irmãos, ele ia ser coroado, não foi coroado. Não foi coroado. O que aconteceu com o período de Daniel, com as 70 semanas de Daniel? Para a contagem, porque a contagem das 70 semanas até que ele venha a ser ungido. Ele não foi ungido, mataram ele, foi na cruz do Calvário, ele foi morto. Quando ele é morto, a contagem para. Agora presta atenção, por que ela para? Porque ele viria para quem? Ele viria para Israel. Quando ele ia botar a coroa na cabeça de rei, trocaram a coroa dele por uma coroa de espinhos. Eles disseram: não, você não será nosso rei. E aí a contagem para. E o texto vai dizer o seguinte: o ungido será morto e não terá nada. Não terá nada, acabou a contagem. Ora, presta atenção: o povo de um príncipe. Esse príncipe está com letra minúscula. O povo de um príncipe que há de vir, vai acontecer, destruirá a cidade e o santuário. Está tudo certo. Deus tem casa. Herodes, pouco antes de Jesus nascer, Herodes dá um tapa no templo, o templo fica lindo, maravilhoso. Está tudo certo para o rei vir. Herodes fica doido. Não, esse Messias tem que ser eu. Não pode ser mais ninguém. Eu fiz o templo, sou eu o Messias. Mata as crianças, não deixa ninguém crescer. Mas não era para ele. Não era para ele. Não era ele o homem da promessa. Então, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aí também dá muita confusão. Mas quem vai destruir a cidade? O príncipe? Não. O povo do príncipe. Olha, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Tem gente que não sabe ler, gente, tem que aprender a ler. O povo de um príncipe destruirá a cidade. É o príncipe. O príncipe não veio ainda. Então, há uma corrente que vai dizer que esse príncipe é Tito, que vai destruir Jerusalém em 70 anos, no ano 70, os 40 anos depois da morte de Jesus. Porque ele era um príncipe, se tornou imperador depois. Mas quem destruiu isso foi o povo do príncipe. Esse príncipe aí não é Tito. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como inundação. Até o fim haverá guerra. O segundo templo foi destruído no ano 70. Um derrame de sangue. Milhares e milhares de pessoas mortas. Pedras roladas. Ficou pedra sobre pedra, cumprida a profecia de Jesus. Quem vai em Jerusalém hoje encontra alguns restos de pedra caídos no chão. Pedras do antigo templo que foram destruídas. Não ficou pedra sobre pedra do templo. Agora Deus ficou sem casa de novo. Mas o propósito dele não acabou. A aliança dele, sabe quando vai acabar? Nunca. Ele não desfaz os seus propósitos. Ele não desiste dos seus planos. Ele é fiel.
Ele é fiel, mais que o jargão, porque é bonito você gritar, Ele é fiel. Vocês não entenderam? Para de gritar, Ele é fiel, você entendeu o que é fiel? Fiel é, eu vou cumprir até o fim, eu não vou voltar atrás, eu sou Deus, e o que eu faço eu cumpro, o que eu faço eu zelo, vai dar certo, eu vou fazer, o que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Acontece a destruição do segundo templo. Agora preste atenção, gente, vamos voltar para a cruz. Jesus morre, as 69 semanas param de contar. O que acontece na cruz? Na hora dele morrer, o soldado vai, fica uma lança no seu lado direito. O que sai da lança? O que sai do corpo de Jesus? Sangue e água. Sabe o que nasce ali? A igreja. É por isso que você precisa conhecer a palavra, para você adorar a Deus, adorar a Jesus como Ele é, porque você conhece pouco dele e adora Ele só do que os outros mandam fazer. Fala aí, glória a Deus, fala aleluia, fala não sei o que, mas estuda quem Ele é, conheça quem Ele é, para você saber qual o valor que Ele tem. Naquela 69ª semana, Deus interrompe a contagem para mim e para você. Ele fura Jesus do lado e fala assim: para, porque eu vou salvar todos. Eu vou cumprir o que está escrito, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todos, mas qual todo? Todo que nele crê. Significa que vai ter gente que nele não crerá, mas todos que crerem, sem exceção, todos que crerem, serão feitos seus filhos, são chamados filhos de Deus. Então, irmãos, essa noite você tem motivo para ir para casa, para glorificar ao Senhor, porque aquela 69ª semana foi um parênteses, chamado de período parentético, para que a graça fosse estipulada e você fosse salvo, fosse enxertado nos ramos dessa oliveira. Você foi enxertado, você não era para estar nesse, nós somos um bujeiro bravo. Então naquele dia, o ramo foi enxertado na oliveira verdadeira, Jesus, e esse ramo floresceu desde então. Primeiro os pais da fé, depois a perseguição de Roma, mais tarde os primeiros reformadores, até que a igreja chegasse onde ela está hoje. Agora, irmãos, falta um detalhe. Falta começar a 70ª semana. A história não acabou. Vai acabar para você e para mim, mas para Israel não vai acabar. Só que tem uma dica, e eu vou encerrar com essa dica. Fique de pé. Tem um detalhe, tem uma dica. Eu falei que Deus quer uma casa para morar para Israel. O primeiro templo foi destruído, o segundo templo foi destruído. Como Deus vai reinar em pessoa aqui na terra? Quando o terceiro templo começar a ser construído. Leia o livro de Ezequiel e ele vai falar sobre o terceiro templo. E nesse terceiro templo vai ser a preparação para a chegada do Messias, onde ele será ungido e a 70ª semana vai se cumprir até o seu final. Mas o quente está na 70ª semana, é a grande tribulação, que a gente vai falar numa outra oportunidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.